O milionário fica surpreso ao saber o que a mendiga negra sussurrou sob a porta. Era uma noite qualquer em São Paulo, mas para Lucas, a escuridão parecia mais profunda do que o usual. Ele, um milionário de apenas 30 e poucos anos, estava cercado por luxo. Um apartamento com vista deslumbrante, uma coleção de relógios caríssimos e um carro esportivo que já não lhe dava mais emoção. Mas por dentro ele se sentia vazio, como um eco sem respostas. Nessa solidão, ele decidiu dar um passeio. Algo puxava para fora, como se a cidade quisesse lhe contar um segredo. Parecia carregar o peso de 1000 vidas. A verdadeira riqueza está nas escolhas que fazemos, não no que possuímos. Ela sussurrou, sua voz quase um eco. As palavras deleitaram e confundiram Lucas, como se um feitiço tivesse sido lançado sobre ele. O que isso significava? Ele sentiu seu coração acelerar, misturado com uma inquietação crescente. Lucas se agachou lentamente, ainda aturdido. O cheiro de terra e umidade pairava no ar. — Quem é você? Perguntou ele, enquanto sua mente girava, tentando compreender o impacto daquela frase. A mulher sorriu, um sorriso enigmático, e seus olhos brilharam. — Sou só uma transeunte nesta vida, como você. O que você irá escolher agora? Ele se viu refletindo sobre a sua vida, as escolhas egoístas que o trouxeram até ali, os negócios que fechara sem pensar nas consequências, o tempo que deixara passar longe das pessoas que realmente importavam. Uma pangeia de emoções o abateu, compaixão, culpa, desconforto. E justo naquele instante, como se estivesse no centro de uma tempestade, ele percebeu que a mendiga carregava algo mais, um segredo, talvez. Enquanto ele lutava com suas novas revelações, a mulher fez um movimento brusco e Lucas notou um pingente pendurado em seu pescoço, algo familiar. — Você não é só uma mendiga, é? Ele hesitou, a adrenalina disparando. — Porque sinto que te conheço. A expressão dela se intensificou e por um breve momento ele viu um cintilar de reconhecimento em seus olhos. Aquela foi a gota d'água. O mundo de Lucas, repleto de riquezas e superficialidades, começou a desmoronar diante daquela única mulher desconhecida. Qual seria o seu laço com ela? O que mais essa porta poderia revelar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas observava a mulher, a sensação de reconhecimento crescia dentro dele. — Você não pode ser apenas uma mendiga, murmurou, quase para si mesmo. Ele se esforçava para lembrar onde já a vira, se é que a conhecia. Mas antes que pudesse articular qualquer outra coisa, um grito rasgou a noite. Um homem surgiu do nada, descontrolado, gritando por ajuda. Seu rosto estava pálido e os olhos aterrorizados. — Ela está vindo! A mulher do manto negro! Ele berrou, enquanto corria em direção à porta que Lucas acabara de abrir. O eco da voz dele reverberou pelas paredes antigas, como um aviso. Lucas se levantou, confuso e em choque. A mendiga fitou o homem com um olhar que misturava compaixão e tristeza. — A verdade nunca é o que parece, meu jovem. Espere e verá. Ela sussurrou de forma quase serena. Mas havia um quê de urgência em seu tom. O homem, agora de joelhos, parecia estar em estado de pânico. Ouvia-se o som de
passos pesados se aproximando, como um tambor distante, mas crescente. Ele se virou rapidamente para Lucas e a mendiga, seus olhos arregalados de terror. Vocês não entendem! Ela está atrás de você! Ela sabe tudo! É um jogo para ela! Sua voz falhou, presa em um soluço incontrolável. Ela vai te pegar! Lucas queria entender, mas sentia um nó na garganta. O que ele havia se envolvido? Quem era a mulher do manto negro? Ele olhou para a mendiga novamente e viu uma mudança sutil em seu rosto. Não de medo, mas de algo mais profundo e oculto. Você não a conhece, não é? Ela perguntou, a voz suave, quase hipnótica. O homem por trás deles começou a murmurar palavras confusas, como um cântico. Salve-se! O que ela quer é sua alma. Você precisa ir agora! As sombras ao redor pareciam se agitar, como se as trevas ganhassem vida. Arrepio percorreu a espinha de Lucas. Então, tudo aconteceu em um instante. A porta que Lucas tinha acabado de abrir começou a vibrar, uma pressão se acumulando atrás dela. Ele se questionava, deveria fechar novamente para evitar o que estava por vir? Mas antes que pudesse decidir, a porta se escancarou, revelando uma figura encapuzada, envolta em um manto negro que parecia engolir a luz. Um grito sufocado escapuliu da boca do homem, enquanto Lucas congelava no lugar. A figura se moveu com uma graça inquietante, seu rosto oculto na sombra. Você veio finalmente. A voz soou como um eco de muitos e baixos, reverberando na mente de Lucas, causando um calafrio. Estive esperando por você. O tempo pareceu parar. Lucas estava paralisado, sem saber se deveria correr ou se deveria ficar. O mundo, nesse momento, se resumia apenas ao que estava diante dele: a mendiga, o homem apavorado e a mulher sombria. E entre tudo isso, uma verdade estrondosa começou a se formar em sua mente. Esse poder, essa presença, não era apenas uma coincidência. Ele sentiu seu coração disparar. A mendiga, com seu olhar profundo, parecia agora a única âncora em um mar de desespero. O que você realmente quer, Lucas? Ela perguntou, mas suas palavras estavam perdidas em meio ao caótico desespero que se desenrolava diante deles. No meio do tumulto e da incerteza, a verdade estava ali, esperando por ele. E só havia uma maneira de descobrir: encarando aqueles olhos vazios que o observavam com uma intensidade terrível. Ele deu um passo à frente, tentando descobrir se tinha coragem suficiente para enfrentar o que estava prestes a acontecer. A tensão aumentava. O que o futuro reservava? O que essa mulher do manto negro poderia revelar sobre ele? E a resposta estava em suas escolhas. Lucas estava paralisado, preso entre o olhar da mendiga e a figura encapuzada que se aproximava. O coração pulava no peito e a atmosfera estava carregada de um medo quase palpável. Ele não sabia se devia correr ou avançar, mas antes que pudesse decidir, a mulher do manto negro deu um passo à frente e, com um movimento ágil, puxou o capuz, revelando algo que parecia impossível. Era o rosto de Sofia, sua antiga namorada, aquela que ele deixara para trás anos atrás. Aqueles olhos castanhos, aquele sorriso que ele nunca esqueceu. Mas agora, as feições estavam distorcidas por um ódio profundo. O ar ficou pesado, como se todos os seus erros tivessem voltado para pegá-lo. Você finalmente voltou, Lucas, ela disse, a voz rouca e cheia de cinismo. E agora é hora do acerto de contas. O choque atingiu Lucas como um soco no estômago. Sofia? Mas como você?
Ele mal conseguia formar as palavras. O homem ao seu lado, ainda tremendo, se levantou e, sem pensar, gritou: "Você não pode confiar nela. Ela não é quem você pensa. Ela é parte disso." A afirmativa ecoou na mente de Lucas. O que isso significava? Ele se lembrava das discussões que os dois tiveram, dos sonhos que pareciam estar ao alcance, mas que acabaram em desilusão. Ele havia partido, focando no dinheiro e na fama, sem olhar para o que deixara para trás. E agora ela estava de volta, mais aterrorizante e poderosa do que jamais imaginou. A mendiga, com seu olhar profundo, observava a situação, quase como se antecipasse a tormenta que se aproximava. Você precisa decidir, Lucas, o que você realmente quer. Sua voz era calmante, mas cheia de urgência. Era como se ela soubesse que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Sofia avançou, e algo em sua postura o fez querer recuar. Ela não estava lá para ter uma conversa amigável. Você me deixou, Lucas, e veja onde isso te trouxe, para um lugar cheio de vazio e superficialidade. Agora é hora de lidar com as consequências. Ela gesticulou, e as sombras ao redor começaram a se agitar, respondendo à sua presença. O homem, que estava em pânico, se pôs à frente de Sofia, parecendo desesperado. Ela não é a única, Lucas. Você não entende? Você teve a chance de mudar suas escolhas, mas agora elas vêm te cobrar. O que ele disse fez o peito de Lucas doer. Ele queria argumentar, mas as palavras sumiram. Uma brisa fria cortou o ar, e Lucas sentiu uma sensação de déjà vu. A mendiga tinha razão. Todas as escolhas que fizera o trouxeram até aquele momento, diante de duas mulheres que representavam mundos opostos. Era um jogo cruel, e os tabuleiros eram os relacionamentos que ele destruíra. Então, no meio de toda a confusão, algo se quebrou dentro dele. Lembrou-se porque havia amado Sofia, o que sentira a separá-los. Ele olhou para a mendiga, seus olhos implorando por uma solução. Mas a verdade era que ele precisava se confrontar. A porta que ele abrira não era apenas uma passagem, mas um convite ao seu passado. E as escolhas feitas agora exigiam uma resposta. "Não posso me esconder mais", Lucas finalmente afirmou. "Eu escolho enfrentar isso." As palavras saíram com uma determinação que não sabia que ainda existia. Ele se virou novamente para Sofia, e a mulher do manto negro pareceu hesitar por um breve momento. Mas então, uma risada baixa escapuliu dos seus lábios. "Você acha que pode escapar de mim assim tão facilmente?" Tudo ficou em silêncio. Ele respirava rápido, mas havia uma nova clareza em seu olhar. O que aconteceria agora? Lucas se viu em um dilema aterrorizante, onde cada escolha poderia levá-lo a uma nova queda ou a um renascimento que ele não sabia se merecia. E enquanto as sombras dançavam ao redor, ele percebeu que no fundo havia muito mais em jogo do que apenas ele. O que mais estava escondido por trás da porta que ele havia aberto? Lucas estava paralisado, preso entre o olhar da mendiga e a figura encapuzada que se aproximava. O coração pulava no peito, e a atmosfera estava carregada de um medo quase palpável. Ele não sabia se devia correr ou avançar. Mas antes que pudesse decidir, a mulher do manto negro deu um passo à frente e, com um movimento ágil, puxou o capuz, revelando algo que parecia impossível. Era o rosto de Sofia, sua antiga namorada, aquela que ele deixara para trás anos atrás. Aqueles olhos castanhos, aquele sorriso que ele nunca esqueceu. Mas agora, as feições estavam distorcidas por um ódio profundo. O ar ficou pesado, como se todos os seus erros tivessem voltado para pegá-lo. "Você finalmente voltou, Lucas", ela disse, a voz rouca e cheia de cinismo.
E agora é hora do acerto de contas. O choque atingiu Lucas como um soco no estômago. Sofia? Mas como você? Mal conseguia formar as palavras. O homem ao seu lado, ainda tremendo, se levantou e, sem pensar, gritou: Você não pode confiar nela. Ela não é quem você pensa. Ela é parte disso. Lucas ficou paralisado. As palavras do homem reverberaram na sua mente. Como assim, parte disso? Ele lembrava de Sofia como uma garota cheia de sonhos, tão cheia de vida. E agora, ali estava ela, envolta em sombras, fazendo-o sentir que sua vida se desmoronava em pedaços. Sofia avançou, e algo em sua postura o fez querer recuar. Você me deixou, Lucas, e veja onde isso te trouxe. Para um lugar cheio de vazio e superficialidade. Agora é hora de lidar com as consequências. Ela gesticulou e as sombras ao redor começaram a se agitar, respondendo à sua presença. A mendiga, com seu olhar profundo, observava a situação, quase como se antecipasse a tormenta que se aproximava. Você precisa decidir, Lucas. O que você realmente quer? Sua voz era calmante, mas cheia de urgência. Era como se ela soubesse que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Os olhares se cruzaram, e Lucas percebeu que havia um peso oculto naquelas palavras. Era como se ele estivesse vivendo um pesadelo em câmera lenta. Em meio à confusão, a verdade começou a se revelar diante dele. A imagem de Sofia, que antes parecia um sonho esquecido, agora era um pesadelo personificado. Eu vou te dar uma escolha, Lucas, Sofia disse, e seus olhos brilharam com uma intensidade assombrosa. Se você realmente quer me deixar para trás, deve enfrentar o seu maior medo. Escolha, ou eu tomarei tudo de você. A atmosfera tornou-se elétrica e o tempo pareceu parar. O homem que estava com eles começou a murmurar palavras confusas, sua voz se elevando em um tom de desespero. Ela não é a única. Você não entende? Você teve a chance de mudar suas escolhas, mas agora elas vêm te cobrar. Lucas queria falar, mas as palavras sumiram. Ele se sentia sufocado pela realidade circunstante. Foi quando a mendiga deu um passo à frente e seus olhos brilharam como se estivessem conectados a algo muito maior. Às vezes, o que parece ser a nossa maior fraqueza é, na verdade, a nossa maior força. Lucas, a escolha que você faz hoje pode definir não apenas o seu futuro, mas também o futuro daqueles ao seu redor. Lucas estava confuso, mas no fundo, algo estalava. Ele olhou novamente para Sofia e uma ideia repentina passou pela sua mente. E com ela, a percepção devastadora de que ele não conhecia a verdade completa. Sofia, você não é só uma mulher do passado, é? Sofia sorriu, mas havia algo nele que parecia mais cruel do que antes. Você realmente acha que pode me deixar assim? O que você já fez, Lucas, ainda está te assombrando, e eu sou só a ponta do iceberg. Há muito mais escondido sob a superfície. E então, como se a própria realidade estivesse se distorcendo, ela levantou a mão e fez um gesto. Naquele instante, o mundo ao seu redor começou a girar. Luzes ofuscantes se acendiam e apagavam, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. O homem gritou, e a mendiga parecia incerta, mas o olhar de Lucas estava fixo na figura diante dele. Eu não posso mais fugir, posso? Sua voz soou distante, mas firme. Ele não conseguia entender tudo, mas sabia que a verdade estava prestes a ser revelada.
E antes que ele pudesse digerir a profundidade daquelas palavras, uma onda de vento frio varreu o lugar. O piso sob os pés de Lucas começou a se quebrar, fragmentos de memória e culpa despedaçando-se ao seu redor. O chão se abriu e ele sentiu que estava prestes a escorregar para uma escuridão ainda maior. Lucas! A mendiga gritou, seus olhos fixos em Sofia. Você não sabe o que está fazendo! O grito ecoou como um alerta, mas a verdade já estava sendo revelada. Nesse momento, a escuridão fez frente à luz. Toda a sua vida, cada escolha feita, cada amor perdido estava se fundindo em um só ponto. O momento em que tudo poderia mudar. O que realmente significava cada palavra dita. E, acima de tudo, o que mais estava escondido por trás da porta que ele havia aberto. Lucas estava paralisado, preso entre o olhar da mendiga e a figura encapuzada que se aproximava. O coração pulava no peito e a atmosfera estava carregada de um medo quase palpável. Ele não sabia se devia correr ou avançar, mas antes que pudesse decidir, a mulher do manto negro deu um passo à frente e, com um movimento ágil, puxou o capuz, revelando algo que parecia impossível. Era o rosto de Sofia, sua antiga namorada, aquela que ele deixara para trás anos atrás. Aqueles olhos castanhos, aquele sorriso que ele nunca esqueceu. Mas agora, as feições estavam distorcidas por um ódio profundo. O ar ficou pesado, como se todos os seus erros tivessem voltado para pegá-lo. Você finalmente voltou, Lucas, ela disse, a voz rouca e cheia de cinismo. E agora é hora do acerto de contas. O choque atingiu Lucas como um soco no estômago. Sofia, mas como você? Ele mal conseguia formar as palavras. O homem ao seu lado, ainda tremendo, se levantou e, sem pensar, gritou: Você não pode confiar nela. Ela não é quem você pensa. Ela é parte disso. Lucas ficou paralisado. As palavras do homem reverberaram na sua mente. Como assim parte disso? Ele lembrava de Sofia como uma garota cheia de sonhos, tão cheia de vida. E agora, ali estava ela, envolta em sombras, fazendo sentir que sua vida se desmoronava em pedaços. Sofia avançou, e algo em sua postura o fez querer recuar. Você me deixou, Lucas, e veja onde isso te trouxe. Para um lugar cheio de vazio e superficialidade. Agora é hora de lidar com as consequências. Ela gesticulou e as sombras ao redor começaram a se agitar, respondendo à sua presença. A mendiga, com seu olhar profundo, observava a situação, quase como se antecipasse a tempestade que se aproximava. Você precisa decidir, Lucas. O que você realmente quer? Sua voz era calmante, mas cheia de urgência. Era como se ela soubesse que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Os olhares se cruzaram, e Lucas percebeu que havia um peso oculto naquelas palavras. Era como se ele estivesse vivendo um pesadelo em câmera lenta. Em meio à confusão, a verdade começou a se revelar diante dele. A imagem de Sofia, que antes parecia um sonho esquecido, agora era um pesadelo personificado. Eu vou te dar uma escolha, Lucas, Sofia disse, e seus olhos brilharam com uma intensidade assombrosa. Se você realmente quer me deixar para trás, deve enfrentar o seu maior medo. Escolha, ou eu tomarei tudo de você. A atmosfera tornou-se elétrica, e o tempo pareceu parar. O homem que estava com eles começou a murmurar palavras confusas, sua voz se elevando em tom de desespero. Ela não é a única. Você não entende? Você teve a chance de mudar suas escolhas, mas agora elas vêm te cobrar. Lucas queria falar, mas as palavras sumiram.
Ele se sentia sufocado pela realidade circunstante. Foi quando a mendiga deu um passo à frente, e seus olhos brilharam como se estivessem conectados a algo muito maior. Às vezes, o que parece ser a nossa maior fraqueza é, na verdade, a nossa maior força. Lucas, a escolha que você faz hoje pode definir não apenas o seu futuro, mas também o futuro daqueles ao seu redor. Lucas estava confuso, mas no fundo, algo estalava. Ele olhou novamente para Sofia, e uma ideia repentina passou pela sua mente. E com ela, a percepção devastadora de que ele não conhecia a verdade completa. Sofia, você não é só uma mulher do passado, é? Sofia sorriu, mas havia algo nele que parecia mais cruel do que antes. Você realmente acha que pode me deixar assim? O que você já fez, Lucas, ainda está te assombrando, e eu sou só a ponta do iceberg. Há muito mais escondido sob a superfície. E então, como se a própria realidade estivesse se distorcendo, ela levantou a mão e fez um gesto. Naquele instante, o mundo ao seu redor começou a girar. Luzes ofuscantes se acendiam e apagavam, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. O homem gritou e a mendiga parecia incerta, mas o olhar de Lucas estava fixo na figura diante dele. Eu não posso mais fugir, posso? Sua voz soou distante, mas firme. Ele não conseguia entender tudo, mas sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. E antes que ele pudesse digerir a profundidade daquelas palavras, uma onda de vento frio varreu o lugar. O piso sob os pés de Lucas começou a se quebrar. Fragmentos de memória e culpa despedaçando-se ao seu redor. O chão se abriu, e ele sentiu que estava prestes a escorregar para uma escuridão ainda maior. Lucas! A mendiga gritou, seus olhos fixos em Sofia. Você não sabe o que está fazendo! O grito ecoou como um alerta, mas a verdade já estava sendo revelada. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma luz intensa explodiu, engolindo Lucas, Sofia e o homem, enquanto o chão se desintegrava sob seus pés. Ele gritou, e em um piscar de olhos, se viu não na cidade, mas no que parecia ser uma sala de estar familiar. Móveis que reconhecia, fotos na parede. Era a casa que ele compartilhara com Sofia. Mas não estavam sozinhos. No centro da sala, uma criança pequena, com os mesmos olhos castanhos de Sofia, olhava para ele com expressão indefesa. Papai? A palavra cortou o ar como uma faca. O mundo de Lucas girou novamente e a pergunta ecoou: Papai? Ele não sabia como responder. Sua mente estava em frangalhos. Sofia, agora mais suave, se virou para ele com um sorriso triste. Você nunca soube, não é? Mesmo quando partiu, sempre fez parte de sua vida. A revelação atingiu Lucas como um raio. Ele nunca soube que tinha um filho. A criança, com o olhar inocente e confuso, estava ali, e a pergunta pairava no ar. O que você vai fazer agora, Lucas? As palavras da mendiga e as escolhas que ele tinha feito nunca pareceram tão pesadas. E enquanto tudo isso se desenrolava, o medo e a compaixão se misturavam em seu peito. A verdade era mais complicada e aterradora do que ele jamais imaginara. Ele olhou para Sofia e para a criança, e uma nova realidade começou a se formar dentro dele, uma que desafiava tudo o que ele escolheu até aquele ponto. O que ele faria agora, diante da sua maior fraqueza e da maior força que poderia ter? O nó na garganta apertava. A porta que ele abriu não revelou apenas segredos, trouxe à tona um passado que ele nunca soube que existia. E a pergunta ecoou mais uma vez. E agora,
O que você realmente quer? Lucas olhou para a criança à sua frente, seus olhos castanhos refletindo um entendimento muito além da sua idade. Papai? A pergunta parecia ecoar, reverberando nas paredes da sala que uma vez foi cheia de risadas e sonhos. Ele mal sabia como se sentia. Medo, pânico, impotência, tudo ao mesmo tempo. E Sofia, ali, com um sorriso sombrio nos lábios. Não fazia nada além de observá-lo com aquele olhar que agora parecia um misto de dor e rancor. Papai! A criança repetiu, mais uma vez, e cada vez que a palavra saía de seus lábios, era como se uma faca o perfurasse. Ele não sabia o que responder. Não sabia nem se estava sonhando ou acordado. A sensação de desespero apertou seu peito. Esse era o resultado das suas escolhas? Um filho que ele nunca soube que tinha? Olhando para a criança, tudo o que via eram as promessas que não cumprira. Sofia, a mulher do manto negro, que agora parecia repleta de cicatrizes do passado, começou a se aproximar. Está vendo, Lucas? Você não estava pronto para encarar a verdade. Mas aqui está ela, diante de você. A voz dela era carregada de veneno e a criança, inocente, olhava entre os dois, como se tentasse entender o que acontecia. Algo se quebrou dentro de Lucas. Por que você nunca me contou? O grito saiu como um rugido, ecoando na sala silenciosa. Você me deixou no escuro. O que mais você escondeu de mim? A dor na voz dele se misturava com raiva. Ele queria saber tudo. Do porquê, do como, do que tinha acontecido. Sofia recuou um passo, mas logo se recompôs. Eu não podia! Você sempre estava tão focado em suas conquistas. Era como se eu não importasse mais. E essa criança? Ela é sua, sim, mas também é uma parte de mim que você deixou para trás. Uma parte eu tentei proteger de você. Lucas ficou em choque. Uma parte dela que ele não conhecia. Uma parte que ele nunca tinha considerado. O homem ao lado dele, que estava em pânico durante a conversa, começou a murmurar de novo. Você não entende. O que ela faz com aqueles que fracassam? Silêncio! Sofia gritou. Mas o homem continuou. O que você não vê, Lucas, é que essa não é só uma questão de passado. É uma maldição. A cada escolha que você fez, a cada vez que ignorou o que realmente importava, algo escureceu mais. E agora, esse lugar é a manifestação disso. Nesse momento, tudo mudou. A sala começou a tremer, como se o mundo estivesse colapsando ao redor deles. Nuvens escuras se formaram, engolindo a luz, e o ar ficou pesado. A criança se agarrou à perna de Lucas, os olhos arregalados de terror. Ela está chegando de novo. O homem gritou, seu olhar se preenchendo de pavor. A sala ficou sombria e as paredes começaram a desmoronar, revelando uma escuridão impenetrável. O coração de Lucas acelerou. Quem está chegando? A palavra mal havia saído de sua boca quando uma risada fria cortou o ar, ecoando por todo o espaço. E, de repente, surgiu uma figura encapuzada, mais aterrorizante do que a primeira vez. Era um reflexo de Sofia, mas mais obscura, mais maligna. Você realmente pensou que poderia escapar de mim, Lucas? Cada escolha que você fez me trouxe aqui, e agora ela será minha. Sofia olhou para aquela figura com desgosto. Não, você não pode levar a nossa criança. As palavras saíram pesadas e carregadas de significado. Uma onda de choque percorreu Lucas. A criança, a pessoa que ele não conhecia, a parte dele que precisava ser protegida. O verdadeiro papel de Sofia estava prestes a ser revelado.
E Lucas não estava certo de qual delas era realmente a mãe. Nesse instante, tudo se transformou. A verdadeira natureza da situação passou a ser questionada. O que ele realmente sabia sobre aquela mulher ao seu lado? Era um pesadelo, e a dúvida crescia. Sofia era a guardiã ou a prisioneira de um segredo sombrio? E a criança, o que viria a ser dela? O caos aumentou e Lucas sentiu um frio na espinha. O que aconteceria com todos eles? O que as escolhas feitas poderiam cobrar naquele momento? Ele não tinha as respostas. E, acima de tudo, a mais assustadora das perguntas pairava no ar. Quem realmente estava no controle daquela situação? Lucas olhou fixamente para aquele semblante distorcido de Sofia, agora mais ameaçador do que nunca. A sala tremia como se os muros estivessem prestes a desabar. O olhar da criança, cheio de inocência, parecia um contraste absurdo à intensidade daquele momento sombrio. Ele se sentiu à beira da queda, preso entre a conexão que sempre teve com Sofia e a revelação aterradora que a envolvia. "Você não pode levar meu filho!" Sofia gritou. Mas a figura encapuzada apenas sorriu, um sorriso cruel que iluminou por um momento a escuridão ao seu redor. "É exatamente isso que eu quero. Você sempre foi fraco, Lucas. E essa criança, bem, ela também será minha, se não fizer a escolha certa." As palavras da mulher sombria vibraram no ar, ecoando em cada canto da sala. As sombras começaram a se aproximar, parecendo quase uma extensão da própria figura encapuzada. Lucas, em um impulso, se colocou entre a criança e aquela ocorrência aterrorizante. "Não! Eu não vou deixar que você machuque ninguém." "Machucar? Não, Lucas, eu apenas exponho a verdade", a figura respondeu, enquanto sua voz se transformava em um sussurro penetrante. "A verdade que você recusou ver durante tantos anos." E, de repente, as memórias começaram a inundar Lucas. Lembranças que ele havia enterrado profundamente. Cada escolha, cada passo que o levou a esse momento, cada decisão egoísta que fez na busca por sucesso e riqueza. Ele percebeu que, enquanto se afastava de Sofia, havia um outro lado que ele ignorou. Um lado que agora ameaçava engoli-lo. "Papai, o que está acontecendo?" a criança perguntou, buscando respostas através do medo. O coração de Lucas se apertou ao ouvir a voz doce. Ele não poderia falhar agora. Ele não poderia deixar que aquele momento se transformasse em um pesadelo. "Você ainda acha que pode salvá-la?" A figura do manto negro começou a se dissipar em uma névoa sombria, mas Lucas, em um ato de desespero, resolveu arriscar. "Sofia, tudo isso, você também está presa, não está? Essa não é você." Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Os olhos de Sofia brilharam com um misto de desconforto e dor. "Lucas, você não sabe." Suas palavras foram interrompidas por uma explosão de luz. A sala foi preenchida por um clarão intenso, e então tudo mudou. A luz se transformou em uma explosão de cores. O chão sob ele se dissolveu, levando todos para um outro lugar. Uma floresta densa e nebulosa. As árvores pareciam dançar ao sabor do vento, mas ao mesmo tempo a atmosfera pulsava com uma energia opressora. A respiração de Lucas ficou pesada, como se uma nova realidade estivesse se formando ao redor deles. "Bem-vindo, Lucas, ao mundo que você nunca quis ver." A figura agora estava à sua frente, os olhos brilhando. "Aqui, suas escolhas fazem mais sentido. Aqui você irá enfrentar o que realmente é." O queixo de Lucas caiu. Ele se deu conta de que havia muito mais em jogo do que imaginara.
A criança ao seu lado pareceu absorver a nova realidade, seus olhos grandes refletindo uma curiosidade inocente. "Onde estamos?" ela perguntou. E antes que alguém pudesse responder, a figura começou a mudar de forma. A silhueta de Sofia se transformou. A jovem que ele conheceu, cheia de esperança, agora era parte daquela escuridão. Você não a conhece realmente, Lucas. Você nunca viu como ela é. Você nunca se permitiu saber. Um grito ecoou na floresta e a névoa se adensou, como se estivesse se aglutinando. Lucas se virou para a criança e depois para o semblante distorcido. Era como olhar para um espelho quebrado. Ele percebeu que agora estava cercado não apenas pela sombra do medo, mas também pela verdade crua que sua vida sempre evitou. Escolha o que você quer para seu futuro, o que você deseja para essa criança. A voz daquela figura ecoou, como um tambor distante. A pressão aumentava. Lucas se olhava em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Ele hesitou. Quais segredos ele tinha que confrontar? E mais chocante, a criança. Quem poderia ser? Então veio a revelação que o deixou sem palavras. Lucas, você não percebe? Você está aqui, mas a verdade é que não a criou sozinho. O que essa criança realmente representa é algo que você jamais esperou. Foi uma declaração que cortou como um punhal. E nesse exato momento, tudo pareceu se desmoronar ao redor dele. As árvores balançavam em uma tempestade invisível, e as sombras dançavam, esperando. A verdade, a escolha, a culpa, tudo começou a se fundir em um turbilhão. O que ele queria de fato, e o que mais estava escondido sob a superfície daquela realidade distorcida. Ele precisava decidir. O futuro não era apenas o seu, mas de todos os envolvidos nessa trama incompreensível. Lucas olhou fixamente para aquele semblante distorcido de Sofia, agora mais ameaçador do que nunca. A sala tremia como se os muros estivessem prestes a desabar. O olhar da criança, cheio de inocência, parecia um contraste absurdo à intensidade daquele momento sombrio. Ele se sentiu à beira da queda, preso entre a conexão que sempre teve com Sofia e a revelação aterradora que a envolvia. "Você não pode levar meu filho!" Sofia gritou, mas a figura encapuzada apenas sorriu, um sorriso cruel que iluminou por um momento a escuridão ao seu redor. "É exatamente isso que eu quero! Você sempre foi fraco, Lucas. E essa criança... Bem, ela também será minha se não fizer a escolha certa." As palavras da mulher sombria vibraram no ar, ecoando em cada canto da sala. As sombras começaram a se aproximar, parecendo quase uma extensão da própria figura encapuzada. Lucas, em um impulso, se colocou entre a criança e aquela ocorrência aterrorizante. "Não, eu não vou deixar que você machuque ninguém." "Machucar? Não, Lucas. Eu apenas exponho a verdade." A figura respondeu, enquanto sua voz se transformava em um sussurro penetrante. "A verdade que você recusou ver durante tantos anos." E de repente, as memórias começaram a inundar Lucas, lembranças que ele havia enterrado profundamente. Cada escolha, cada passo que o levou a esse momento, cada decisão egoísta que fez na busca por sucesso e riqueza. Ele percebeu que enquanto se afastava de Sofia, havia um outro lado que ele ignorou. Um lado que agora ameaçava engoli-lo. "Papai, o que está acontecendo?" a criança perguntou, buscando respostas através do medo. O coração de Lucas se apertou ao ouvir a voz doce. Ele não poderia falhar agora. Ele não poderia deixar que aquele momento se transformasse em um pesadelo. "Você ainda acha que pode salvá-la?"
A figura do manto negro começou a se dissipar em uma névoa sombria. Mas Lucas, em um ato de desespero, resolveu arriscar. Sofia, tudo isso. Você também está presa, não está? Essa não é você. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Os olhos de Sofia brilharam com um misto de desconforto e dor. Lucas, você não sabe. Suas palavras foram interrompidas por uma explosão de luz. A sala foi preenchida por um clarão intenso. E então, tudo mudou. A luz se transformou em uma explosão de cores. O chão sob ele se dissolveu, levando todos para um outro lugar. Uma floresta densa e nebulosa. As árvores pareciam dançar ao sabor do vento. Mas, ao mesmo tempo, a atmosfera pulsava com uma energia opressora. A respiração de Lucas ficou pesada, como se uma nova realidade estivesse se formando ao redor deles. Bem-vindo, Lucas, ao mundo que você nunca quis ver. A figura agora estava à sua frente, os olhos brilhando. Aqui, suas escolhas fazem mais sentido. Aqui, você irá enfrentar o que realmente é. O queixo de Lucas caiu. Ele se deu conta de que havia muito mais em jogo do que imaginara. A criança ao seu lado parecia absorver a nova realidade, seus olhos grandes refletindo uma curiosidade inocente. Onde estamos? Ela perguntou, e antes que alguém pudesse responder, a figura começou a mudar de forma. A silhueta de Sofia se transformou. A jovem que ele conheceu, cheia de esperança, agora era parte daquela escuridão. Você não a conhece realmente, Lucas. Você nunca viu como ela é. Você nunca se permitiu saber. Então uma cacofonia de risadas ecoou, como se vozes de várias pessoas se juntassem em uma só. A névoa se adensou e Lucas sentiu um frio na espinha. Ele olhou em volta e viu figuras que se moviam nas sombras. Amigos, familiares, pessoas do seu passado que ele havia ignorado e deixado para trás. Mas entre elas havia alguém que o fez tremer. Sua mãe. Surpresa, Lucas! Ela apareceu em meio à neblina, seu olhar cheio de tristeza e desapontamento. Você nunca deixou de ser um egoísta, mesmo quando pensou que estava fazendo o que era certo. As palavras dela perfuraram como uma lâmina. Mas você está morta, Lucas exclamou, o pânico subindo. Mortas não estão aquelas que vivem dentro de você, filho. E você as deixou morrer por muito tempo. A figura sombria, agora com a face de sua mãe, riu. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Seu passado é mais do que apenas suas escolhas. É a essência do que você é. Sofia! Lucas gritou, procurando respostas. O que está acontecendo? Eu não consigo entender. Sofia, agora com um olhar triste, olhou para a criança. Ela está certa, Lucas. Você precisa entender. Essa criança é o resultado não apenas de nossas escolhas, mas dos nossos medos e segredos. Cada um deles está prestes a voltar. Em um lampejo, as figuras sombrias avançaram e o medo tomou conta de Lucas. Ele percebeu que não estava lutando apenas contra uma sombra. Estava lutando contra toda a sua vida. A criança que antes parecia um símbolo de esperança, agora se tornava um lembrete do que ele deixara para trás. Não, eu não posso perder o que tenho! Lucas gritou, mas era tarde demais. As sombras se aproximaram, as vozes misturadas em um lamento angustiante. E enquanto eram engolidos pela escuridão, uma revelação o atingiu. O que ele realmente havia deixado para trás não era só o amor. Era a própria parte dele que precisava ser curada. E quando tudo parecia perdido, Lucas sentiu um puxão no peito. A conexão com a criança, algo puro e inabalável, brotou em meio ao caos. Ao mesmo tempo, uma última frase ecoou na floresta, um sussurro de Sofia que fez sua pele arrepiar.
Lucas, você realmente acha que tudo que você vê é real? Prepare-se, pois a verdade é mais aterrorizante do que você jamais poderia imaginar. Um clarão de luz desatou uma onda poderosa e Lucas gritou, sem saber o que viria a seguir. A única certeza que tinha era que tudo o que conhecia estava prestes a ser reescrito e o único caminho era o desconhecido. Lucas estava paralisado, preso entre o olhar da mendiga e a figura encapuzada que se aproximava. O coração pulava no peito e a atmosfera estava carregada de um medo quase palpável. Ele não sabia se devia correr ou avançar, mas antes que pudesse decidir, a mulher do manto negro deu um passo à frente e, com um movimento ágil, puxou o capuz, revelando algo que parecia impossível. Era o rosto de Sofia, sua antiga namorada, aquela que ele deixara para trás. Mas agora, as feições estavam distorcidas por um ódio profundo. O ar ficou pesado, como se todos os seus erros tivessem voltado para pegá-lo. Você finalmente voltou, Lucas, ela disse, a voz rouca e cheia de cinismo. E agora é hora do acerto de contas. No fundo, uma força energia. A luz invadia seu ser e um grito interno aninhava-se em sua garganta, implorando para que ele fosse forte. Sofia, mas como você? Ele mal conseguia formar as palavras. O homem, ao seu lado, ainda tremendo, se levantou e sem pensar gritou. Você não pode confiar nela. Ela não é quem você pensa. Ela é parte disso. Parte disso? Lucas questionou. Seu mundo começou a desmoronar. Cada revelação soar como um tambor pesado. O que isso significa? A figura sombria riu. Você ainda não entendeu, Lucas. Nós somos uma só. Eu sou tudo o que você deixou para trás, tudo o que você ignorou. E essa criança, apontou para a pequena, é o segredo que você jamais deveria conhecer. Mas você já sabia, não sabia? Aquilo era um soco no estômago. Não, não pode ser. As imagens começaram a girar em sua mente. O olhar da criança, o jeito que ela sorria, não podia ser uma coincidência. Você se lembra das noites em que a deixei sozinha? Aquelas promessas quebradas? O que você queria, Lucas? A fama ou a felicidade? Sofia se aproximou, agora com um olhar que misturava amor e desgosto. Você nunca soube que íamos ser uma família, porque você sempre buscou o que era superficial. Lucas queria gritar, queria entender, mas a verdade explodia na sua cabeça como fogos de artifício. Deixa fora disso, ela não tem nada a ver com nossos erros. A figura encapuzada riu e a floresta ao redor ferveu em uma tempestade de sombras. O homem ao seu lado estava em pânico, mas a criança apenas fitava os dois, confusa. Você não sabe em quem está lidando, Lucas. O que ela representa? E com essa afirmação, algo dentro de Lucas se quebrou. Qualquer coisa que você acha que fez a Sofia se tornar isso, o que você escondeu de mim? O choque tomou conta, e ele sentiu uma raiva fervente, como se tudo em sua vida tivesse sido um jogo. As sombras dançaram, e Sofia olhou para ele, as lágrimas se formando em seus olhos. É mais do que você imagina. Existe algo que está escondido dentro de você. Algo que fez com que eu me tornasse quem sou agora. Foi então que uma explosão de luz iluminou a floresta, e Lucas vislumbrou uma imagem refletida nas folhas. Um momento do passado. Ele viu sua mãe, não como a mulher que ele lembrava, mas a figura que jamais conhecera.
Uma mulher ligada ao sobrenatural. Alguém que em suas escolhas havia se entregado a uma escuridão para protegê-lo. Não, não pode ser! Lucas gritou, enquanto a verdade desmoronava sobre ele. Você está tentando me dizer que eu sou parte disso? Que a criança é minha por causa dela? Sofia, com a expressão distorcida entre raiva e dor, piscou lentamente. Sim, e você precisa decidir, Lucas. Você vai continuar nesse caminho ou está disposto a enfrentar seus medos? O futuro dela depende disso. Eu não posso ficar nesse jogo. Lucas soltou, o nó na garganta apertando. Eu quero protegê-la. Sofia sorriu de maneira amarga. Então você precisa entender. Eu sou parte do que você não quer aceitar. E agora vem a verdade. As sombras queimaram mais intensamente e o Lucas sentiu o chão tremer. Uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. Ele estava prestes a descobrir o que realmente significava ser legado de sua mãe. O que ele realmente herdara. E não era apenas um filho. Então a figura encapuzada se fez nua à luz. Revelou uma história de amor, tristeza e engano. Uma profecia não cumprida se desdobrava diante de seus olhos. Não, não, não! Que você está dizendo? Lucas gritou, mas as palavras se perderam. O futuro, o passado, tudo girava e clamava por sua atenção. E enquanto seu mundo se fragmentava, uma única pergunta ecoou na floresta. Quem sou eu realmente? A luz pulsava ao redor de Lucas, envolta em um turbilhão de memórias. As figuras na floresta se contorciam, mudando de forma e revelando imagens de sua infância, de momentos esquecidos com sua mãe, sussurros de promessas quebradas. Ele sentiu a pressão de todos os seus erros se condensando em um só ponto: a criança. O reflexo dela, limpando as lágrimas nos olhos, o fez perceber que era hora de parar de fugir. Com uma determinação renovada, Lucas olhou para Sofia, agora despojada de qualquer sombra de rancor. Nós precisamos enfrentar isso juntos, Sofia. Não é tarde demais. O olhar sofisticado de Sofia agora vibrava com uma mistura de esperança e tristeza. Lucas, você está prestes a dar o maior passo da sua vida. Este não é apenas um acerto de contas, é nosso legado. A figura encapuzada rugiu em protesto, mas a luz que Lucas emanava começou a crescer, cruzando a escuridão como uma espada cintilante. A criança, com o olhar curioso e atento, aproximou-se de Lucas, sentindo a fraqueza da mãe em contraste com a força que ele agora exibia. Papai, eu confio em você. E aquelas simples palavras foram o impulso que faltava. Com a mão da criança entrelaçada em seus dedos, Lucas avançou. A verdade me libertará. Ele gritou, e o eco de sua voz ressoou na floresta, provocando um efeito dominó. As sombras recuaram e a figura encapuzada foi empurrada para trás, sucumbindo ao poder da luz. Você não consegue me deter, a figura gritou, mas a certeza na voz de Lucas era inabalável. Eu não sou mais o homem que fugiu. Estou aqui para garantir que essa criança tenha um futuro. O semblante de Sofia relaxou e a transformação começou. O manto negro se desfez como névoa ao sol, revelando uma Sofia mais leve, um eco de quem uma vez fora. O chão tremeu uma última vez e a escuridão começou a se dissipar, abrindo espaço para um céu claro e branquíssimo. As sombras que antes ameaçavam agora se transformaram em formas abençoadas, levando consigo o peso das lembranças ruins. A criança olhou para Lucas sorrindo. Você fez isso, papai! Lucas finalmente respirou aliviado. O passado não o controlava mais. Sim, meu amor, nós estamos livres. Ele virou-se para Sofia, que agora brilhava com um novo propósito.
Precisamos reconstruir, reconectar. Sofia assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Juntos então, para a frente. A floresta começava a desaparecer, revelando uma estrada feita de luz e possibilidades. E Lucas percebeu que tinha chance de fazer tudo diferente. Vamos repetir os erros do passado. Vamos ser melhores, ele prometeu, enquanto o novo horizonte se aproximava. E ali, com a mão da criança firmemente agarrada na dele, Lucas sentiu a certeza pulsar em seu peito. Mas ao olhar para trás, as sombras ainda sussurravam. Havia segredos enterrados, histórias não contadas que pairavam no ar. Enquanto eles caminhavam para o novo amanhã, uma pergunta pairava, uma dúvida insistente. O que mais poderia voltar para confrontá-los? Agora, essa história pode ter chegado ao fim, mas a jornada de Lucas e a questão de quem ele se tornaria ainda está por vir. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz importa e queremos ouvir você. Entre para nossa comunidade e faça!